Abençoado, abençoada mulher e homem de Deus que está nos assistindo agora por este podcast, pela câmera deste podcast. Eu quero te convidar a assistir o podcast de hoje da Cristão que Investe. Eu sou Gisele Nascimento, sou o host e o idealizador do programa Cristão que Investe e também do projeto Cristão Investidor, do qual nós temos o objetivo de ensinar o povo cristão a respeito de dinheiro, finanças, projetos financeiros, como investir o dinheiro, desmistificar alguns assuntos como criptomoedas e muitos outros, mas mostrar que Deus quer que você seja uma pessoa rica, financeiramente falando também. E para isso, antes de mais nada, nós sempre queremos mostrar para vocês que o conhecimento sobre finanças nunca vai ser mais importante do que o conhecimento que nós vamos ter que desenvolver sobre a pessoa de Deus, a pessoa de Jesus. E para isso a Cristão que Investe está convidando pastores para falarem a respeito das suas experiências com Deus, das suas visões, de como que eles têm encarado esta geração, estes momentos que muitos acreditam que já está às portas do arrebatamento. Hoje nós vamos bater um papo aqui com um cara que eu conheci há pouco mais de 3 anos, numa conversa bem informal, e o assunto para mim me chamou muita atenção. Eu quero que você conheça esse pastor e também a visão que ele tem a respeito desse assunto e de outros assuntos. E de um assunto que alguns homens de Deus têm se despertado, que é sobre o governo de Deus na Terra. Então, presta bem atenção. Quero que também você se inscreva no canal, aperta no sininho, encaminha esta entrevista para mais pessoas, manda lá para 5, 10, 20 amigos seus, que eu tenho certeza que o conteúdo que nós vamos estar passando aqui vai fazer a diferença na vida de alguém, inclusive da sua, tá certo? Beijo do coração então e segue a gente aqui. Pastor Jailson Nardes, prazer enorme ter você aqui conosco, meu querido. E antes de mais nada, da gente começar esse podcast, eu sempre gosto de fazer uma pergunta para todos que passam por aqui, que é a seguinte: quem é Jailson Nardes? Então, muito bom estar aqui. Eliezer, muito obrigado pelo convite. Estar aqui é uma honra muito grande. E fazia tempo que nós estávamos ensaiando para esse momento e Deus preparou essa oportunidade para a gente poder compartilhar algumas coisas importantes para a edificação de muitas pessoas. Me chamo Jailson Nardes, sou pastor sênior em Sapiranga, na Manancial de Vida. Atuo como pastor e também como ministro do Evangelho em várias cidades, vários estados. E meu papel hoje de maior influência é na esfera de governo. Tenho servido na área de governo já há aproximadamente 10 anos, trabalhando com o foco do cristão na política, a influência da igreja nas esferas de governo e a maneira com que a igreja pode ser relevante para a sociedade. Então, para mim, estar aqui é uma honra muito grande. Espero, de alguma forma, poder contribuir nesse bate-papo para a edificação de muitas pessoas que vão estar ouvindo do outro lado. Maravilha, meu querido, maravilha. Bom, vamos começar então, né, Jailson, com um assunto que foi o que fez com que a gente tivesse ali um entrosamento há 3 anos atrás, se eu não me engano, num churrasco lá na casa do Gessé. E foi bem interessante, pastor Gessé, né, pastor da igreja Rehoboth Church aqui em São Leopoldo. E de lá para cá eu tenho te acompanhado, tenho visto as tuas movimentações, realmente sei que tu é um homem que tem estado entre as áreas de governo, como você mesmo disse, na política. Mas quando a gente começou aquele assunto lá, eu já estava conhecendo um pouco, estudando um pouco a respeito de marxismo cultural. O que você pode falar a respeito disso para nós aí, Jailson? Então, a história ela é bem mais abrangente do que muitas pessoas imaginam, né? E precisamos contextualizar um pouquinho da história para as pessoas entenderem que tudo que acontece hoje, as políticas que existem, as ideologias que estão em pauta, todas elas têm uma origem, todas elas têm alguém que pensou de forma bem arquitetada, de forma muito precisa. Depois da Revolução Industrial, na metade do século XVIII, o mundo entrou em um outro estágio. Aquele mundo pacato, onde a pessoa plantava, criava uma vaquinha para ter o seu leite, plantava feijão e trocava com quem plantava arroz, e assim sucessivamente, acaba agora sendo tomado seu espaço por um sistema industrial extremamente avançado, onde as pessoas começam a trabalhar nas indústrias, a mão de obra começa a ficar escassa,
as mulheres que tinham por hábito ficar em casa cuidando das crianças enquanto o marido trabalhava na roça, agora deparam-se com a necessidade de também trabalharem nas indústrias para poder duplicar o salário das suas famílias, acabam então tendo que terceirizar a educação das crianças e acaba que o mundo entra num novo estágio agora. Dentro dessa lacuna de tudo isso, a gente chama isso de período moderno, se cria então a ideia de um outro período chamado de pós-modernismo. O pós-modernismo ele é uma maneira em que a sociedade está encontrando agora de poder se readequar a essa nova realidade, a esse novo estilo de vida, a essa vida corrida, a esta vida que tem agora uma pressão de conquistar coisas, de alcançar objetivos e muitas outras questões envolvendo isso. Dentro desse contexto, surge então essa ideia marxista e socialista na cabeça de um cara chamado Karl Marx, porque Karl Marx ele olha para isso e ele imagina que nesse sistema da Revolução Industrial, cada vez mais o empreendedor enriquece e o empregado continua na sua situação, investindo no empreendedor, fazendo com que o empreendedor se torne cada vez mais rico. E Marx, então, encontra ali uma possibilidade de trazer um novo sistema sociológico, uma nova maneira de viver. E aí, então, que surgem os primeiros pensamentos marxistas, onde ele imagina que, para que houvesse uma igualdade social e todos pudessem comungar dos mesmos bens, precisava-se, então, acabar com aquele modelo econômico, onde o patrão enriquece e o empregado acaba simplesmente enriquecendo o patrão. Deixa eu te fazer uma pergunta, Gelson, pegando esse prisma da colocação. Quando a gente analisa a história, naquela época existia um trabalho, e vamos falar, até porque recentemente aconteceu isso aqui no Rio Grande do Sul, né? Um trabalho que era quase que escravo. As pessoas ganhavam dinheiro, tinham o seu salário, mas em contrapartida elas trabalhavam em condições subhumanas. O marxismo, por mais que ele tenha essa raiz, essa herança que a gente sabe que acaba acontecendo, mas ele também não se levantou muito por causa dessa situação que ocorria na época, dos empresários realmente tratarem os empregados de forma subhumana, não darem condições para que o trabalho realmente fosse algo mais digno. Acontecia isso? Então, se vocês forem ler os estudos de Marx, o Manifesto Comunista, a ideia na mente do socialista sempre foi esse viés da justiça social. Mas nós sabemos, estudando, né, com mais profundidade a ideia marxista, a gente vê que de fato não é isso, porque se isso fosse verdade, nenhum país que implantou o comunismo, o socialismo, viveria a situação que está hoje. Perfeito. E é interessante que nenhum comunista, quando compra uma passagem de férias, o seu destino é um país socialista. Ao contrário, eles sempre vão para um país capitalista. Então, a ideia de Karl Marx é justamente afetar aquele modelo econômico para implantar um modelo econômico que ele entendia que seria justo, que é o modelo socialista. Então, começa a se criar uma guerra de classe. Ele começa agora a colocar o patrão contra o empregado, né? E vem as guerras do proletariado, né? É o burguês contra o proletariado. Começa a criar esses conflitos a fim de que isso afetasse a economia e pudesse, então, implantar esse novo modelo que chamava de um socialismo científico, né? Que era algo que, na cabeça deles, era um mundo, né, maravilhoso, né? Um conto de fadas, mas que nós sabemos que não passava de uma utopia, né? Jamais conseguiríamos chegar naquele modelo, porque o modelo socialista só serve enquanto você tem dinheiro ou o dinheiro dos outros. Quando acaba, cada um vai acabar pensando em si. Então, Karl Marx ele pensa que, destruindo a economia, ele conseguiria implantar essa ideia socialista na comunidade, na sociedade, e as pessoas passariam a viver dessa maneira. Por isso que o grande inimigo do comunismo, do socialismo, é a família. E no Manifesto Comunista, eles são muito claros, onde eles dizem que precisa se abolir a família, porque a família concentra o capital. Então, por exemplo, a tua riqueza ela é usufruída pela tua família, e se tu morrer hoje, amanhã, os teus filhos, a tua esposa, vai continuar detendo essa riqueza e vai dar seguimento a ela. Isso fere o princípio de um socialista, porque ele imagina que nada é teu, tudo é nosso. Certo. Por isso que a visão do socialista é um Estado máximo e um empreendedorismo mínimo. Por quê? Porque o que é do Estado é de todos, mas nós sabemos que aquilo que é do Estado, na verdade, não é de ninguém, né?
Já dizia uma máxima que aquilo que é de todos, na verdade, é de ninguém. Quem é dono do Estado? Né? Essa prefeitura é de todos. Não, na verdade, é de ninguém. Então, essa ideia deles de implantar esse modelo, na cabeça de Karl Marx, era destruindo a economia, aquele modelo econômico, ele implantaria essa cultura do socialismo. E ele fracassou, porque aconteceu que os burgueses, os empresários, começaram a valorizar os seus empregados. Começaram a dar aumento, colocar eles em cargos de destaque, dar a eles algumas vantagens que eles não tinham, e eles começaram a gostar. Então, o discurso de Karl Marx já não tinha mais efeito, porque quando ele chegava tentando convencer algum empregado, o empregado dizia, cara, até queria te ajudar, mas acabei de ganhar uma proposta melhor na empresa, vou ganhar um aumentinho, e acabou que ele não teve êxito nessa ideia dele. E parecia que esse modelo socialista havia se acabado. Até que surge um camarada chamado Antônio Gramsci, que vai pegar a mesma ideia de Marx, só que vai virar de ponta cabeça. Porque Marx pensava, destruindo a economia, eu consigo implantar a cultura socialista dentro das esferas da sociedade. E Marx vai dividir essas esferas em 7 esferas diferentes, que é a economia, a educação, a família, a religião, as mídias. Ele vai colocar esse modelo de socialismo dentro de cada uma delas. Ele pensa que destruindo... Após a Revolução. Após a Revolução. Perfeito. Destruindo a economia, eu consigo afetar as demais. Essa era a ideia de Marx. Essa é a ideia de Marx. Ok. E ele não teve sucesso. Perfeito. Aí vem Gramsci e pega a mesma ideia de Marx e vira de ponta cabeça. Ele pensa assim, não, é destruindo as demais que eu destruo a economia. Certo. Então, aquele conflito de classes que Karl Marx criou dentro da economia, entre os burgueses e o proletariado, entre o empregado e o empreendedor, entre o rico e o pobre, agora Gramsci deixa isso de lado e foca nas demais esferas. E ele começa a criar micros conflitos dentro de cada uma das esferas, porque ele entende, quando eu destruir essas 6, a 7ª cai, que é a economia. Certo. Então, ele começa a usar uma estratégia que é muito sagaz, que é destruir a imagem do líder de cada uma delas. Vou dar um exemplo para vocês. Qual é o líder da educação? Quando fala de educação, quem é o líder da educação? Professor. Professor. Então, vamos destruir a imagem do professor. E a agenda progressista, socialista, comunista, com o tempo, vem tendo êxito nesse sentido. Eu provo para vocês. Alguns anos atrás, nós tínhamos a professora como uma segunda mãe. Lembra alguns aqui do tempo que levavam uma maçã para a professora? Uhum. Que se a professora falasse era ordem. Hoje a gente ouve notícia que o aluno deu uma cadeirada na professora. Hoje a moral da professora, a autoridade dela foi jogada no lixo. Vamos pegar outra esfera, vamos pegar a esfera da família. Quando fala de família, quem é o líder da família? O pai. É o pai. Então o que essa agenda faz? Destrói a reputação do pai. Então agora as mídias começam a lançar, o pai abusou do filho, o pai matou a esposa, o pai que agrediu a família, o pai que abandonou a família. Começa a lançar essas imagens para que a imagem do pai seja cada vez mais deturpada. Então começou a se criar esses micros conflitos ao ponto de que Gramsci pensou, quando tudo isso estiver em conflito, a economia vai ser automática que ela vai romper, certo? Porque famílias desestruturadas afetam a economia. Uma educação desestruturada afeta a economia. Então Gramsci ele é mais sagaz, ele vai querer afetar a base a fim de destruir a economia. Então, eles descobriram... As áreas seriam educação, família, religião, mídias, artes, né? Vamos de novo. Economia, artes, mídia, família, educação, igreja, tá? Perfeito. A religião e eles tem duas alguns chamam de cultura, né? Certo. A cultura é a principal, que seria a 7ª, perfeito. Né? Então, e questão política? O que acontece? Política e cultura, né? Certo. Eles incluem. Por que eles pensam? Essas 7 esferas compõem a sociedade. Então, nós afetando elas, nós destruímos o nosso foco, que é a economia. Então, quando a esquerda assume o governo e vocês começam a ver, o cara bota um ministro que tem 3 meses de cursinho de economia para reger a economia de uma nação da tamanho da nossa, para gente que estuda não é novidade, porque o propósito realmente é causar esse colapso na economia. Sim. A fim de implantar aquilo que realmente eles desejam. Né? Então, cada uma dessas esferas é interessante, porque vamos pegar a esfera da igreja. Quem é o líder da igreja? É o pastor.
Então, olha, há anos atrás a credibilidade que o pastor tinha e hoje a falta de credibilidade que ele tem. Então a gente vê que isso é muito notório. Muito por culpa do próprio pastor, né? Também, né? Em muitos casos, né? Em muitas situações. Que se deixa levar por essa pauta. Mas o que é interessante é que essa agenda progressista, o comunismo, utiliza-se muito das mídias, daí da cultura, para afetar as demais. E da educação como uma base para afetar as demais. Então, isso é ensinado em sala de aula. E Gramsci entendeu, cara, Karl Marx está querendo ir com a luta armada, querendo ir para a guerra, querendo ir para o soco. Não é esse o caminho. A nossa guerra não é armada, nossa guerra é ideológica. Então, nós vamos preparar um exército onde? Dentro das escolas, dentro das universidades. Certo. Então, eles acabam se apropriando da educação e preparam um exército de pedagogos, professores com um viés marxista para invadirem as escolas. E os nossos filhos, hoje, segunda a sexta, a maioria das pessoas que estão nos ouvindo, que tem um filho que estuda em escola pública, até em algumas particulares, já tem algumas de cunho evangélico, existe professores marxistas que estão ensinando os filhos sobre questões de gênero, educação infantil, estão exaltando os feitos de Che Guevara e N situações que está se passando. Então, o que eu observo em tudo isso? Que enquanto tudo isso estava acontecendo, essa agenda está avançando no século XVIII, XIX, século XX, tudo isso está vindo, o progressismo avançando, o socialismo avançando, as ideologias entrando em cada uma das 7 esferas, e a igreja está fazendo o quê? Trancada dentro de 4 paredes, cantando, pregando, profetizando e achando que o mundo se resume somente àquilo ali. Certo. Interessante a colocação que tu trazes, assim, porque traz uma reflexão muito boa e um choque de realidade, né? Acho que isso é bem interessante. Até para a gente continuar, eu lembro que tu trabalha com crianças carentes, tu faz um trabalho relacionado a isso, né? Fala um pouquinho mais desse teu trabalho, porque eu acredito que essa experiência que tu teve diretamente com famílias, com crianças, né, abandonadas, eu sei que tu hoje é pai de quantos filhos mesmo? 3. 3. E os 3 são? É um filho biológico e 2 filhas adotivas. Tem 2 filhas adotivas Isso. E um filho biológico. Isso. Beleza. Então, acho que isso é importante trazer para o nosso... para a pessoa que está nos ouvindo, né, para você que está nos escutando e nos assistindo, que o Jailson fala com muito conhecimento de causa, com muita propriedade o que ele está trazendo aqui. Porque ele vivenciou e vivencia isso no dia a dia, mas também foi estudar, foi buscar entender por que nós estamos vivendo essa situação, por que nós estamos tão atacados e abalados, por que a sociedade realmente está decaindo cada vez mais. Inclusive, gente, acho que não é novidade para ninguém, ou se for, espero que você fique mais antenado, mas no ano passado saiu uma matéria dizendo que pela primeira vez na história, a geração que está vivendo, ou seja, que está sucedendo a geração passada, ela é desprovida ela tem menos inteligência do que a geração que passou. Isso nunca na história aconteceu. E eu acredito que isso seja uma das causas do marxismo cultural que invadiu as nossas faculdades, as nossas escolas, né? Que alienam os alunos, alienam as pessoas a uma mentira, né? Que isso é realmente uma mentira diabólica. Sim. E a gente acaba vendo toda essa consequência aí. Quando a gente começa a estudar sobre os 7 montes, a gente começa a ver o quanto nós somos omissos em cumprir o papel da igreja, e ali na frente nós vamos falar daqui a pouco mais sobre o papel da igreja em cada uma dessas esferas, mas quando a gente vai estudando sobre isso, eu fiz uma extensão sobre cosmovisão bíblica na área de governo, com o Instituto Transforma, e ali fui muito impactado porque eu tinha me formado em teologia por uma faculdade teológica tradicional da Assembleia de Deus, e tinha aprendido a teologia bíblica, né? A teologia de como pregar, como interpretar texto, como ser um apologeta da palavra. Agora me deparo com uma teologia de uma cosmovisão gigantesca e eu vi que a minha vida não se resume à esfera da religião, não, existem outras 6 esferas de governo que eu preciso como igreja infiltrar em cada uma delas. E foi dentro desse contexto que eu vi que nós estávamos perdendo a batalha.
Porque enquanto o marxismo estava preparando professor, pedagogo, reitores para as universidades, nós estávamos trancados na igreja vendo quem pregava melhor, quem tinha mais dom, quem era mais influente. Então, dentro desse contexto, quando eu comecei a entender sobre cosmovisão, aí que eu peguei e disse, cara, eu preciso fazer alguma coisa imediata, eu preciso dar uma resposta para Deus, eu preciso mostrar que não dá mais para ficar assim. E aí nós tivemos em 2017 a ideia de abrir um instituto chamado Instituto Semear, que trabalha com crianças da segunda infância, dos 5 aos 14 anos, vítimas de abuso sexual, automutilação e violência doméstica. E começamos em São Leopoldo, expandimos para outras cidades e começamos um trabalho fenomenal tratando crianças que tinham sofrido algum tipo de abuso, crianças que tinham sofrido algum trauma durante a vida, um abandono, um abuso, uma agressão, seja lá o que for. E começamos a tratar essas crianças com psicólogos cristãos e dando assistência para a família, algo realmente poderoso, porque eu descobri que quando você trata uma criança que foi abusada com um tratamento psicológico, você está fazendo algo tão espiritual ou mais espiritual do que você orar por ela. Porque a igreja por anos achou que espiritual era só orar pelas crianças e não cuidar de fato num tratamento psicológico de uma criança. Então, eu comecei a ver, cara, a igreja tem todas as ferramentas. O problema é que nós estamos enclausulados. E nós estamos perdendo essa batalha, porque há um dado que diz que 73% dos jovens cristãos que ingressam à universidade abandonam a fé até o terceiro semestre. Sabe o que é isso? De cada 10 jovens que se criam na igreja, ouvindo palavra, recebendo a presença, de cada 10 jovens, 7 abandonam a fé até o terceiro semestre. E aí isso começou a me chocar, essas informações, que eu pensei, cara, nós estamos preparando gente aqui para dentro e não estamos preparando para fora. A gente se tornou templistas, né? Idolatramos o culto, nós podemos estar perdendo um filho, caindo o telhado, mas a gente não deixa de cumprir a escala no domingo à noite. Será que o reino se resume só a isso? E eu comecei a entender o quanto a igreja pode ser relevante para a sociedade. E o projeto Semear me mostrou muito isso. Quando nós começamos o projeto, eu comecei a ver Deus movendo, vida de pessoas sendo impactadas, pensei, cara, isso é só uma partícula. Imagina se nós começarmos a atuar em outras áreas. E aí, eu descobri que todas as esferas são importantes para uma transformação cultural, mas a esfera de governo estava muito vinculada a mim. E eu comecei a perceber o quanto um cristão na política podia fazer diferença na sociedade. Perfeito. Não é à toa que a esquerda se preocupa muito em colocar os seus representantes nas esferas de governo. E eles têm uma luta constante, desde a associação do bairro até o presidente da República. Perfeito. Porque eles sabem que eles farão as leis, que aqueles que gostam de política e os que não gostam vão ter que obedecê-las. Exato. Então, eu acredito que a ditadura do século XXI não vai vir de forma tirana, não, vai vir pela lei. Vai ser a lei, é um decreto numa pandemia, sem base em nenhum cunho científico, que diz que não pode ter culto, que vai ser assinado por um prefeito que também não sabe nada de ciência, sem nenhum respaldo médico, que vai fechar a igreja. Já perceberam a facilidade que o poder público teve de fechar as igrejas na pandemia? Isso é uma prova cabal de que vai ser a lei o instrumento que eles vão usar para isso. Boa. Deixa eu te fazer uma pergunta, justamente pegando esse ponto que tu comentaste ali. Como que tu encara essa grande questão de que durante a pandemia era proibido que as igrejas fossem abertas, né? Pouquíssimos pastores foram contra essa obrigatoriedade. Pouquíssimos. Eu não vou nem citar nomes aqui. Mas eu sei que foram muito poucos. E o argumento era justamente de que a autoridade é constituída por Deus e tem que se submeter. Como que tu encara isso, Geus? Eu não quero... Então, isso é importante. Isso é importante. Deixa eu colocar aqui. Eu preparei aqui bastante material para trazer hoje aqui, mas vamos compartilhar conforme for. Só para vocês entenderem o conceito do marxismo, eu vou citar aqui algumas características importantes. Primeiro, o marxismo, o socialismo, ele visa um Estado máximo, um Estado que governa sobre todos. É o Estado Deus. Tá? O Estado manda e todo mundo obedece. Certo. E na pandemia ficou muito claro, porque o Estado determinava o que tinha que ser feito, o governador pega um monte de bandeira com um monte de cor, e ele diz isso pode, isso não pode, os bar pode, o shopping pode e fecha a igreja. Tá? Dizia, agora os mercados vão reduzir o tempo de trabalho. Tá, mas se é para diminuir a aglomeração, não tinha que aumentar o tempo de trabalho? Os mercados que abrem 8, 9 horas, teriam que abrir 24 horas, porque quanto mais tempo aberto, menor é a aglomeração de pessoas naquele ambiente. Com certeza. Então foram coisas assim.
E ninguém questionava, né? Ninguém questionava por quê? Porque o Estado tem poder. Então, o Estado... O nosso Estado aqui chegou, aqui no Rio Grande do Sul, chegaram ao absurdo de escolher o que poderia ou não poderia comprar. Verdade. Nós e tivemos essa situação, Porto né? Alegre foi a cidade com maiores restrições do Brasil. Porto Alegre no governo Marquesan. Então, a visão do comunismo é o Estado máximo. Segundo, a visão do comunismo é um Estado ateísta, ou seja, que não tem fé, que não tem Deus. Então, eu vi os pastores correndo, querendo falar com a gente. Na época, eu era assessor do deputado Tiago Simão, que é um cristão que estava ali representando também a igreja do Estado. E eles vinham e o governador precisa reconhecer que a igreja é serviço essencial. E eu dizia para eles, como que um governador que não é cristão vai reconhecer que a igreja é serviço essencial? Nós que somos cristãos, que sabemos o trabalho da igreja e o trabalho social que a igreja faz e o quanto a igreja podia cooperar na assistência de famílias que estavam passando necessidade da pandemia, nós que somos cristãos sabemos. E que de fato ajudou, né? E que de com fato milhões ajudou. de toneladas, né? Exato. Só que quem não é cristão não tem essa consciência. Por quê? Porque na visão do marxismo, Deus não existe. Deus é o Estado. Certo. Consegue entender isso? Vamos lá. Segundo, eles querem criar uma sociedade amoral. Não é uma sociedade imoral. Por quê? Porque o imoral, ele dá um contraponto para o moral. Eles não querem uma sociedade imoral, eles querem uma sociedade amoral. O que é isso? Sem moralidade alguma. Não existe padrão de moralidade. Exato. Então não existe o certo e o errado. Não existe o que pode e o que não pode. Você pode fazer o que você quer. Seu corpo, suas regras, você é dono de si próprio. Terceiro, quarto, o fim da meritocracia. Então a visão socialista, ela é uma visão que não aceita o modelo de meritocracia. Por exemplo, tu trabalha, acorda às 6 da manhã, trabalha 12 horas por dia, faz o teu corre, de noite faz o teu extra, e aí eu fico em casa, dormindo até meio-dia, só que eu tenho o mesmo direito que tu tens. Porque não existe meritocracia. Não, mas tu tens mais porque tu tem méritos sobre o teu trabalho. Eles não acreditam nisso. Último ponto para você entender. A eliminação do segmento opositor, ou seja, essa visão socialista, eles detestam a oposição. Eles detestam alguém que se opõe às suas ideias. Então se torna uma tirania. Foi acontecendo na pandemia. O Estado mandava e ai de quem se levantasse contra. Irmão, eu vi situações, polícia, 2, 3 carros de polícia na frente da igreja, porque tinha um pastor com 3, 4 irmãos fazendo uma live. E os caras tratando eles que nem bandido. Certo? Sem contar que o Estado não tem direito pela Constituição de entrar dentro da igreja. Você sabia que se um cara roubou e ele entrou dentro da igreja, eles têm que esperar o culto encerrar para poder entrar e tirar o cara de dentro, porque aquele espaço ali é protegido pela Constituição. Os caras estavam entrando nas igrejas como entrar na casa da mãe Joana. Então, realmente foi assim, algo estarrecedor, assustador. E eu penso que ficou ali um alerta para a igreja. E a lição que nós tiramos da pandemia é esta. A igreja entendeu, ou nós acordamos, ou nós nos posicionamos, ou nós vamos ser atropelados. Porque a pandemia trouxe vários ensinamentos. Você falou que a igreja... Será? Tu tens essa visão? Isso. Você percebe que realmente no grande espectro da maioria dos pastores, né, das igrejas, aí, vou pegar Rio Grande do Sul. Você acredita que a maioria percebeu isso e está se posicionando para que isso não se repita? Porque se desenha, quando a gente olha o espectro do que está acontecendo no governo mundial, se desenha coisas iguais e até mesmo piores. Sim. Temos uma questão bíblica, apocalíptica para poder, de repente, até embasar um pouco isso, mas está se desenhando dessa maneira. E a pergunta é, precisa ter resistência? Não precisa ter resistência? Se conforma a isso e aceita numa boa? Não se conforma, se levanta dentro das armas que o cristão tem para lutar. E é isso que tu traz uma informação muito relevante, Gelson, muito, muito importante, assim, eu fico feliz. Mas eu me questiono justamente, será que os pastores estão se acordando realmente? Será que eles estão percebendo que não dá para ficar olhando só para dentro da igreja, tem que começar a olhar um pouco para fora e também se preparar para isso? Então, eu acho que a pandemia ela foi fundamental nesse processo, porque muitos pastores que diziam que política é do diabo, que a igreja não se envolve com política, tiveram suas igrejas fechadas. E agora eles nos ligavam dizendo, pastor, pelo amor de Deus, pede para o deputado, para os deputados fazer alguma coisa, a gente precisa abrir igreja, tem que ajudar os irmãos, tem que ter culto. Então, isso foi muito interessante, porque eles começaram a ver
que é uma realidade. Ou nós nos posicionamos, ou nós seremos atropelados. Porque o que há de vir, virá. Ponto final. Perfeito. Só que enquanto nós estamos na Terra como igreja, nós somos sal e luz. E para que serve o sal? O sal serve para conservar. Os mais antigos que estão vendo esse podcast sabem que antigamente não tinha geladeira. Certo. Então tinha duas maneiras de conservar a carne, ou na banha, ou fazer charque. Então o sal conservava a carne por meses para a carne não apodrecer. E esse é o papel da igreja. O mundo só não está mais podre por causa da igreja. Então quando nós abrimos mão do mundo, a gente não quer mais nada, a gente não quer saber, meu irmão, isso vai virar um caos. Tu imagina tirar todas as igrejas evangélicas do Brasil hoje. O que não viria o Brasil? Viraria um caos pelo trabalho relevante que a igreja faz. Então, o nosso papel como igreja é um papel de resistência. Enquanto Cristo não vem, nós vamos estar aqui lutando, defendendo os princípios, valores e preparando, porque Paulo dizia que Cristo viria em breve. Cristo não veio. Os reformadores diziam que Cristo estava vindo, não veio. Nós estamos pregando que ele virá e cremos que ele virá, mas talvez ele venha ou talvez ele não venha agora. E qual será o mundo que nós vamos deixar para os nossos filhos? Que ambiente nós vamos deixar para os nossos filhos? Que mundo nós vamos deixar para a nossa próxima geração? Então esse é o nosso papel, preparar, né, a nova geração para enfrentar desafios maiores que virão. E nós como igreja fazemos essa resistência. Então, o que eu quero que vocês entendam é que hoje o socialismo está infiltrado em todas as esferas. E a igreja precisa entender, porque foi criado, isso vem lá de Platão, né, esse dualismo platônico, Aristóteles, que falava sobre o mundo transcendente, grega, o mundo natural. Então a igreja se tornou a igreja grega. Nós tivemos uma aula sábado fantástica sobre isso, sobre a visão platônica e o quanto a visão platônica ela invadiu a igreja, porque a igreja ela criou essa ideia do que as coisas que estão dentro do templo são sagradas e o que está fora do templo é secular. Então, por exemplo, a família, depois a gente vê. Educação não nos interessa. As artes, deixa de lado. As mídias, deixa de lado. A política é do diabo. Economia não tem nada a ver com Deus. Vamos focar no quê? Na esfera da igreja, porque isso aqui é espiritual. Então nós dizemos que a igreja é espiritual e o resto é tudo secular. Foi isso que a religião nos ensinou. Então, enquanto nós estávamos criando teólogos e pregadores, o marxismo estava criando professores. Aí hoje, a maioria dos evangélicos que estão me ouvindo, vai domingo para a escolinha ensinar, ouvir a professora dizendo que você foi criado por Deus. Mas de segunda a sexta está na mão do professor marxista que diz que foi evoluído do macaco. Então, no domingo, teu filho vai lá aprender que existe uma identidade dele. Menino é menino, menino é menina, e são filhos de Deus. Mas de segunda a sexta está na mão do professor marxista dizendo que existe mais de 64 tipos de gênero. Então, o teu filho no domingo vai para a escolinha infantil aprendendo que Deus é o único Deus e Ele é o soberano, mas de segunda a sexta está na mão de uma professora marxista que diz que Deus não existe. Então, você vê como que a igreja perdeu tempo nesse sentido. Por quê? Porque ela diz, não, as coisas do templo são espirituais, o que é fora do templo é secular. Só que a visão do reino está sendo restaurada e no reino tudo é espiritual, irmão. Amém. Tudo. Tu falaste uma coisa bem interessante, né? E é um dos pontos que eu acredito que está na visão dos 7 montes, que é a questão da família, justamente que é muito atacada pelo marxismo. Dentro dessa esfera de que de segunda a sexta o filho, o menino, estão dentro de uma escola em que possivelmente os professores, na sua grande maioria, sejam marxistas, falando que Deus não existe. Como que os pais hoje, Gelson, tu que é pastor, né, tá à frente de uma igreja aqui em Sapiranga, como que tu instrui as tuas ovelhas, os membros da tua igreja, no dia a dia com relação a esta educação que nós estamos vendo sendo falada e escancarada, né, na mente das crianças? Como que tu ensina os pais a filtrarem isso? Como que é essa instrução? Porque eu acredito que essa instrução que tu pode estar compartilhando com a gente agora vai servir para os pais, para os pastores também alertarem, né, nas suas igrejas. Perfeito. Então, primeiro ponto, você tem que entender, não existe cristão comunista, socialista. Perfeito. Porque se ele se diz cristão comunista, ou ele não sabe o que é cristianismo, ou ele não sabe o que é comunismo. Porque comunismo e cristianismo são dois elementos opositores. Por quê? Porque para ser implantado um sistema, um regime comunista e socialista, a igreja precisa ser destruída. Por quê? Porque a igreja é o grande inimigo do avanço socialismo. Qual é a ideia do socialismo?
é destruir a cultura judaico-cristã. Tá? E a igreja é a maior propagadora da cultura judaico-cristã no mundo, certo? Então, o que acontece? Hoje, a igreja é o instrumento que está fazendo a verdadeira resistência contra o avanço do socialismo e do comunismo. E eu aprendi que o maior guardião dos filhos não é o pastor, não é o professor da escola infantil, não é o conselho tutelar, não é a polícia, não. O maior guardião dos filhos são os pais. Então, quando o pai conhece a verdade e ele discipula o seu filho, a Bíblia diz assim, ó, ensina o menino no caminho que deve andar, porque depois, quando ele crescer, jamais se desviará do caminho. Por quê? Porque o pai tem um poder de influência sobre o filho de forma extraordinária. Quer ver um exemplo? A maioria dos pais aqui que gostam de futebol, como eu, né, modéstia à parte, né, é triste falar hoje que eu sou colorado depois do Grenal, mas tudo bem. Mas o meu filho é colorado. Desde que o meu filho nasceu, não tivemos a felicidade de ganhar alguns títulos, né? Mas ele continua amando o Inter, por quê? Porque o meu poder de influência sobre ele é gigantesco. E eu incuti na cabeça dele uma grande verdade, que o Inter é o gigante do Rio Grande do Sul, é o maior clube do Rio Grande do Sul. Há controvérsias. Né? E ele acredita nisso porque o pai falou isso para ele, porque eu sou a figura de líder dele. Então, quando o pai ensina o caminho para o filho, ninguém tira, irmão. Tu pode ir teu filho para a faculdade, rodear de marxistas, socialistas, de professores progressistas, ensinando para ele tudo que não presta. A verdade que tu gerou no coração dele, ninguém vai tirar. Então, se as famílias sendo destruídas, se os nossos jovens estão indo para a faculdade e sendo contaminados pela agenda progressista, a culpa não é do pastor. A culpa não é do professor da escola infantil. A culpa são dos pais. Certo. Porque os pais estão gastando mais tempo, às vezes, com a internet, com redes sociais, do que em sentar com o filho e mostrar o caminho para eles. Então, eu acredito que o pai tem um papel fundamental. Por isso que a igreja tem que voltar os seus olhos para a família. Eu falo da igreja que eu sou pastor, eu digo para eles, cara, Deus não está preocupado com o que vocês fazem, Deus está preocupado com vocês. Ser pregador é barbada, irmão. Ser cantor é mais barbada ainda. Agora, ser pai não é barbada. Ser marido, nem se fala. Os maiores desafios do evangelho não se dão dentro do templo, se dão na sua casa. Então, famílias avivadas, igrejas avivadas, famílias alinhadas, ministérios alinhados, tudo passa dentro da nossa casa. Então, eu creio que a igreja vem no novo tempo, porque a gente vem de uma geração, eu sou cristão há 20 anos, e eu peguei naquela geração que era do templo, o negócio é no templo, deixa a mulher infeliz, deixa os filhos em casa e vai para a igreja fazer a obra. Mas eu estou vendo um tempo hoje onde a igreja está olhando com outros olhos e dizendo, não, nós precisamos restaurar a esfera da família. Nós precisamos restaurar a esfera da educação. Nós precisamos preparar irmãos e irmãs, pedagogos, para ocupar esses lugares. Tem amigos, como o pastor Dionísio, por exemplo, que tem uma escola que forma professor de religião. E hoje tem uma geração, uma legião de irmãos se preparando para que quando abrir concurso possa entrar nas faculdades da aula, nas escolas dar aula. A igreja entendeu, cara, a economia é tão espiritual quanto a igreja. Por quê? Porque se o irmão não ganhar dinheiro, não prosperar, a igreja não prospera. Me diz quem é que é feliz sem dinheiro, irmão. Tu pode ser alegre, porque a alegria é fruto do Espírito e está no coração. Mas agora feliz, irmão, não vem com essa conversa. Não, dinheiro gera felicidade, isso é fato. Entendeu? Então, a igreja está olhando, por exemplo, para as mídias. Quanto tempo a gente diz que a televisão é do diabo? Eu imagino o diabo ouvindo isso, dizendo, cara, eu não sabia, mas já que me deram, me dá aqui. Hoje tu não pode colocar o teu filho, a tua filha, olhar sessão da tarde, porque tem imagens imorais para eles assistirem ali. Mas eu vejo agora igrejas se movendo, fazendo curta-metragem, teatros, igrejas fazendo filmes, coisas que não tinha antes, porque a igreja entendeu que as mídias também têm que ser afetadas pelo reino e é uma esfera de evangelização. A cultura, hoje eu conheço igrejas que estão fazendo peças teatrais em grandes teatros do Brasil, reunindo muita gente para ver palestras com cunho cristão, com bases bíblicas. Isso para mim é o verdadeiro avivamento. É ver a igreja tomando esses lugares e entender, cara, tudo é sagrado, Eliezer, tudo é sagrado. O procurador da República me disse um dia, Jailson, se tu chegar na tua casa e entrar no fundo da tua casa e teu filho ou tua filha estiver se afogando na piscina, tu tem duas opções, dobrar o joelho e orar para o anjo vir livrar, ou se jogar na piscina e salvar o teu filho. Qual das duas é mais espiritual? E a nossa mente religiosa pensa assim, não, eu vou me jogar salvar meu filho, mas a mais espiritual seria dobrar o joelho e orar para o anjo descer, olha que milagre seria. Ele disse, não, cara, se jogar na piscina e salvar o teu filho é tão espiritual quanto orar para que o anjo descesse.
Porque quando tu se joga na piscina e salva teu filho, tu está cumprindo o papel de pai, que é o de protetor. Então isso é muito forte, isso é muito impactante. Eu vejo hoje a igreja olhando para isso. Irmãos, preparando políticos, preparando pessoas, irmãos vocacionados para de governo, para que possam fazer leis que defendam os princípios que nós temos, certo? Hoje nós tínhamos 5 deputados evangélicos na Assembleia Legislativa. Hoje nós temos 3. De 55 deputados, nós temos 3 evangélicos. Sabe o que é isso? Qual é a população cristã no Brasil, no Rio Grande do Sul? No Rio Grande do Sul, hoje, nós estamos estimando 1 milhão e pouco, mais ou menos. Né? E 1 milhão e pouco colocariam quantos? 1 milhão e meio colocaríamos. O coeficiente eleitoral hoje de um deputado estadual é 100 mil votos. A cada 100 mil colocaria 1, poderia botar 15? Colocaria 15. Poderia botar 15. Entendeu? Então, a gente tem 1/5 disso. A gente tem um caminho para a igreja entender esse papel. Então, por isso, esse assunto de cosmovisão é algo que não se falava. Isso é a pauta americana, é a pauta no México. Outros países estão vivendo algo poderoso. Certo. Mas daqui 1 ano, 2 anos, nós vamos lembrar desse podcast. Esse podcast tem muita visualização, porque vai ser a pauta do Brasil. O Brasil sempre chega atrasado. Mas daqui 1 ano, 2 anos, vocês vão se lembrar desse podcast. Cara, esses malucos já falavam disso há 2 anos atrás. Na verdade, a gente está falando disso há uns 4, 5 já, né? E as pessoas hoje não têm esse entendimento de saber que a igreja precisa influenciar nessas esferas e tomar esses lugares. Se posicionar. Esse é o papel da igreja. Falando das esferas, Gelson, acho que é bem interessante a gente comentar. E antes, deixa eu abrir um parênteses aqui. E eu quero que você também não se esqueça. Curta, se inscreva e compartilha, né, o canal da Cristão que Investe. Você fazendo isso vai fazer com que essa mensagem chegue a mais pessoas que precisam ouvir isso. O que nós estamos falando aqui hoje, eu tenho certeza que principalmente crentes, pessoas que são cristãs, que professam a sua fé em Cristo, precisam conhecer esta visão. E falando sobre essa visão, Gelson, traz um pouco dessa ideia, né, dessa visão, como a gente pode dizer assim, que muitos hoje estão falando que é a visão dos 7 montes. Eu tenho conversado com alguns pastores, para alguns eles não têm noção do que é isso, para outros eles até têm um pouco de noção, mas não sabem como que seria e aprofundaria isso. Traz para nós, fala um pouquinho, por aqui até o nosso espectador entenda e conheça melhor. Então os 7 montes, na verdade, são 7 áreas de atuação que compõem uma sociedade, né? Vamos lá, família, educação, igreja, economia, artes, mídias e política, governo, política, tá? Esses 7 esferas, elas compõem uma sociedade. Isso já foi visto há muito tempo atrás. Lembra que eu falei de Marx? Certo. Que pensava que destruindo a economia, destruiria as outras 6, implantaria um sistema... E a revolução que ele queria era uma revolução armada. Isso, não deu certo. Perfeito. Gramsci vem e inverte a pirâmide, porque ele pensa o quê? Eu destruindo as outras 6, que é a família, educação, igreja, artes, mídias e política, a economia cai naturalmente. Perfeito. E começou a influenciar dentro delas. Tá? Um detalhe é que Gramsci ele escreve essa ideia preso. Sim. Ele está preso nos anos 1920, o diário né? do cárcere, né? Porque, na verdade, ele era tão revolucionário, mas tão revolucionário, que até os comunistas não entendiam, né, o que ele estava querendo trazer. Né? Era algo tão diferente para eles, né, que precisou ser preso lá dentro. Para ele foi o lugar que ele teve tempo de escrever as ideias, esses diários dele, certo? Então, o que acontece? Esses montes são áreas de atuação, aonde a igreja precisa atuar e ser relevante. Porque eu acredito que o verdadeiro avivamento vem quando cada uma dessas esferas for afetada pela igreja. Quando a família for afetada pela igreja, quando a educação de fato for afetada pela igreja. Por quê? Vamos pegar cada uma delas, vamos tentar organizar aqui. Família é um conceito básico do evangelho, né? Desde Adão e Eva. A família é a primeira instituição criada por Deus. Então a família para nós é o cerne de tudo. Vamos pegar a esfera da educação. A esfera da educação é algo tão importante, por quê? Porque a educação é papel da igreja educar a sociedade. Eu lembro que na reforma, o que mais me marcou na reforma de Lutero e dos demais reformadores foi que quando houve a reforma, se abria uma igreja e uma escola. Uma igreja e uma escola. Os anos foi passando, se abria 2 igrejas e uma escola. 2 igrejas e uma escola. Os anos foram passando, se abriam 3 igrejas e uma escola. 4 igrejas e uma escola. Até chegarmos nos dias de hoje, que se abre centenas de igrejas e nenhuma escola.
Então a igreja foi se preocupando mais em pregar o evangelho e esqueceu da educação. E aí a educação foi terceirizada para quem? Para o Estado. Então o Estado hoje se apropriou de algo que não era para ser deles, era o papel da igreja educar as nações. A igreja que tem esse papel de educar as nações. Então, nós perdemos essa atuação. E hoje o papel da igreja é o quê? Preparar irmãos e irmãs para ocupar esse lugar, ocupar essa esfera, certo? Vamos pegar a esfera das artes, que é a criação, que é os irmãos terem ideias de teatro e tantas outras coisas. A igreja está entrando nesse lugar que era algo que nós jamais imaginávamos. Imaginar a igreja fazendo um curta-metragem, uma peça de teatro, coisas parecidas. A política, então, nem se fala. A política foi uma das esferas mais demonializadas de todas elas, eu acho. Porque eu cresci ouvindo que política é do diabo. Eu cresci na igreja ouvindo que crente não se envolve com política. Né? Só que se os bons não ocuparem, os maus vão tomar conta. Martin Luther King dizia, né? Meu medo não é o grito dos maus. É o silêncio, dos bons. Então a igreja abandonou essa esfera. Então hoje, quando a igreja acordou, mas nós tínhamos que influenciar a política está na situação que está. Podre. Ninguém mais acredita em político. A coisa mais difícil hoje para um cristão é ser político, porque as pessoas acham que porque tu virou político tu está menos crente, que tu está menos espiritual. Por que agora nas manifestações as pessoas não foram para frente do palácio, não foram para frente da esplanada, foram para os quartéis? Porque a esperança deles não é mais em política, é no exército. Certo. Porque se elas acreditassem na política, eles tinham ido para frente do palácio, do Planalto, ido para frente das prefeituras, mas não, eles foram para frente do quartel, porque eles estão dando uma resposta. Nós não acreditamos mais nem na direita nem na esquerda, a gente não acredita mais na política, de tanto que a política ficou descredibilizada. Então, essa é a esfera que a igreja vai ter que ter um trabalho maior ainda para poder tomar esse lugar e devolver a credibilidade. Porque, irmão, a política tem que ser o lugar de pessoas mais especiais, inteligentes de todas as demais, porque é ela que afeta todas as outras esferas. Eu estava escutando na aula agora de sábado que Oxford, Harvard, foram universidades criadas pelos puritanos a fim de que preparar pessoas para atuar em áreas de governo. Então, essas escolas serviam para preparar pessoas para ocupar os lugares de governo, porque eles entendiam na época, as melhores pessoas, os melhores alunos precisam ocupar esses lugares, porque vão ser eles que vão fazer leis que vão afetar a nossa vida. Então, a igreja precisa tomar esse lugar. E, para mim, talvez uma das mais difíceis da igreja entender é a economia. Porque quando fala de economia, parece que de coisas naturais, terrenas, então parece que não tem nada a ver com o espiritual. E nós criamos uma máxima dizendo que o dinheiro do mal, né? Todo o dinheiro do mal, né? O dinheiro do diabo. O dinheiro vai tirar a salvação. E cortamos a palavra principal do texto, que é o amor ao dinheiro, que é a raiz de todo mal. O dinheiro não é a raiz de todo mal, é o amor. Mas a igreja abandonou. Então hoje você chega numa empresa, 99% das empresas você chega lá, o dono ou é ateu ou tem outra religião, e o cristão é o auxiliar, é o faxineiro. Nada contra, são profissões dignas, mas Deus gostaria que eles estivessem em área de governo. Certo? Então é um processo agora de que, eu vou dizer algo muito impactante para vocês que estão em casa, guardar isso. O que a gente faz, pastor? Já mostrou o problema. Qual é agora o caminho certo? Vou lhe dizer, quando você é picado por uma cobra, é do veneno da própria cobra que você faz o antídoto para ser curado, certo? Então agora nós vamos ter que fazer o caminho inverso. Aquilo que Gramsci idealizou, dizendo, nós temos que tomar essas esferas, nós vamos ter que pegar agora a ideia dele, convertê-la e dizer, não, nós vamos tomar essa ideia. Ainda bem que a Bíblia diz assim, que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Porta não é ferramenta de ataque, porta é ferramenta de defesa. Ninguém vai para a guerra para dar uma portada na cabeça de alguém. Exato. Não, porta é para se esconder de alguém que está vindo contra ti. Sabe o que ele está dizendo? Quem tem que avançar não é o marxismo, quem tem que avançar é a igreja. E nós tomamos posse da palavra, nós vamos como igreja avançar, e eu quero profetizar que nós vamos tomar todos os lugares da cidade. Eu acredito que Cristo não vai vir buscar a igreja com a noiva descabelada, suja e mal arrumada. Mas quando a noiva estiver preparada, Cristo rompe as nuvens. E quando que isso vai acontecer? No meu ponto de vista, na minha visão teológica, quando a igreja ocupar esses lugares. Entendi, maravilha. Interessante tudo isso que tu tem trazido, Jailson, que eu acho que é de cunho extremamente importante, conscientiza, né, o nosso espectador e quem sabe desperta, acorda de uma vez, porque eu realmente fico muito feliz e regozijo com essa possibilidade. Outro sim, Jailson, você falou que em 2017 você começou, idealizou o Instituto Semear e ali começaram
atuando com crianças em situação de vulnerabilidade na sua família, crianças que foram abusadas, crianças em estado de orfandade, né, e uma série de fatores aí para atender essa demanda infantil, essa necessidade infantil. Nesses 6 anos que você está à frente do Instituto Semear, trabalhando nessa causa, o número de casos diminuiu ou aumentou? Assustadoramente aumentou. Vou te dar um dado para vocês. Quando a gente começou em São Leopoldo, o Instituto Semear, começamos com vários projetos e um dos projetos se chamava Girassol, que é um projeto onde a gente pegou psicólogas de várias igrejas parceiras e fizemos um consultório dentro da sede do Instituto e essas psicólogas começaram a atender as crianças. Eu fui no CAPS infantil da cidade, fui visitar esses locais que atendiam as crianças e descobri que havia, em 2017, uma fila de... não, em 2018 já. Perfeito. Uma fila de mais de 400 crianças que tinham sofrido algum tipo de trauma e estavam aguardando atendimento psicológico. O município não tinha psicólogo suficiente para dar conta dessa demanda. Então, nós começamos a pegar essas crianças e levar para o Instituto e atendê-las. 1, 2, 5, 10, 20, 50. Chegamos a atender mais de 60 crianças antes da pandemia. Quando veio a pandemia, nós começamos a analisar os dados e nós já falávamos disso antes. Depois da pandemia, virá uma avalanche de casos de abuso. E eu vou lhe explicar por quê. Porque durante a pandemia, as escolas fecharam. As creches fecharam. Mas as empresas continuaram funcionando. Então, os pais tinham que trabalhar. Mas agora não tinham onde deixar os filhos. Então, os filhos ficavam ou com o vizinho, ou com um parente, ou com um amigo, seja lá quem for. E muitos desses casos não eram pessoas de extrema confiança. E pasmem os senhores, a maioria dos casos de abuso sexual é de alguém da família ou próximo da família. Então, essas crianças devem deixar na casa... Casos de abuso. De abuso sexual. Então, essa criança ia deixar na casa de uma vizinha, que era muito gente boa, mas essa vizinha tinha um filho de 14, 15 anos que era um abusador. Então, depois da pandemia é que começou a surgir os casos intensos de abuso. E o pior é o quê? Que quando uma criança é abusada, geralmente o primeiro a detectar é o professor, porque o professor convive com essa criança. Então, ele consegue detectar que essa criança mudou o temperamento, essa criança era calma e ficou agressiva, o desenvolvimento cognitivo da criança diminuiu, essa criança agora mudou o humor dela. Ela teve alguns sinais que a professora detectou, e a professora vai encaminhar para o conselho para investigar porque sabe que alguma coisa está errada, porque não é normal a criança mudar dessa forma. E, geralmente, quando há fumaça, há fogo. Só que agora não tinha escola para o professor detectar. Então, essas crianças passaram 2 anos, praticamente, na mão de um abusador. E aí, agora, retornaram para a escola. E agora, a professora está começando a ver esses casos, encaminhando para o conselho. Então, hoje a fila está enorme. Hoje é muitos casos. Nós teríamos que ter centenas de psicólogos cristãos para dar conta de toda essa demanda. Então, realmente é assustador. Eu vejo a fúria do diabo contra as crianças. E isso também está dentro da agenda marxista, porque é a geração que vem depois de nós. Então, eu lembro que Faraó, quando decidiu matar uma boa parte dos hebreus, ele mandou matar as crianças do sexo masculino. Certo. Lembra disso? Com Sim. Moisés. Herodes também fez um decreto. Qual foi o decreto? Todas as crianças, menos de 2 anos, manda matar. Então, já há uma agenda diabólica contra as crianças desde lá de trás. E ela se perpetua até hoje. Então, hoje, eu vejo as crianças sendo muito atacadas. E nós, como igreja, temos que tomar esse lugar e protegermos as crianças, porque realmente a situação é bem complicada. Certo. É triste realmente, mas espero que isso acorde você, meu irmão, acorde você, minha irmã, para se posicionar. Não somente em oração, mas também em oração, mas não somente em oração, mas se posiciona tentando aprender, faça um curso, busque qualificação, busque entendimento. Se você tem um filho que está entrando na faculdade, influencie ele para atuar numa área, não na área que dá dinheiro, né? Não na profissão que vai pagar muito bem, mas na profissão que pode ser um instrumento de Deus em defesa do próximo, em defesa das crianças. Existem várias formações aí que podem ajudar nisso e eu tenho certeza que isso é extremamente importante e de extrema relevância para o reino de Deus. E falando em educação, falando sobre preparação, o pastor Jailson vai falar um pouquinho aí do Instituto Transforma e também do Instituto Semear Academy, que trouxe, acho que uma novidade, se eu não me engano, Sim. É o primeiro instituto do Rio Grande do Sul que trabalha na preparação da cosmovisão bíblica. Perfeito. É isso, Jailson? Isso aí. Então,
como a gente sempre fala, mostrar o problema é fácil. E agora, trazer uma resposta para a gente solucionar esse problema. Pensando nesse contexto, tudo que a gente falou aqui hoje, o Instituto Semear Academy, juntamente com o Instituto Transforma, que é de Curitiba, do pastor Rodrigo Tapia, fundimos e criamos a primeira escola do Reino do Rio Grande do Sul. Essa escola ela acontece em 3 países, tá? Ela acontece na Colômbia, certo? Ela acontece em Cuba e ela acontece no Brasil. São os 3 países que ela acontece e nós tivemos a honra de recebê-la aqui no Rio Grande do Sul. A Escola do Reino é uma escola de 10 meses, um sábado por mês, ou presencial ou online, é transmitida também. Perfeito. É distribuído 6 livros na área de cosmovisão. Esses 10 professores são professores nacionais e internacionais. A maioria deles com grande especialização na área de cosmovisão bíblica, na área de governo. E a ideia dessa escola é preparar pastores, líderes, irmãos que queiram conhecer um pouco mais sobre esse tema e aprender mais sobre cosmovisão e transformação de cidade. E de que maneira a igreja pode influenciar nas esferas de governo. Então vai ser falado sobre cada uma das esferas, de que maneira podemos influenciar, o que a Bíblia fala sobre isso, os livros que a gente pode buscar sobre isso, projetos dentro disso, é algo poderoso. Nós tivemos a primeira aula, que foi uma aula gratuita, sábado agora, com o Dr. Ricardo Wagner, e foi algo sensacional. Mas o curso de fato começa agora em abril, no primeiro sábado de abril, das 9 da manhã às 19 horas. São 8 horas de aula, tá? Pegado, conhecimento, estudo, aprendizado. Então essa escola é uma escola que vem realmente para trazer o conhecimento, porque a gente entende que o conhecimento liberta. Amém. O conhecimento é a luz que clareia, porque as pessoas quando ouvem isso, entendem isso, elas realmente cumprem o seu papel de cristãos para influenciar. Essa é a primeira. Depois nós criamos uma outra escola chamada Escola de Governo, que essa é especificamente do Semear Academy, que é uma escola aí totalmente online, tá? Pela plataforma, que é uma escola voltada para irmãos e irmãs que vão concorrer a algum cargo eletivo na área de governo, que vão concorrer a conselheiro tutelar, vereador, prefeito, deputado, sei lá o que for, na área de governo, tá? Então essa escola são 5 módulos. Falamos mais de forma específica para quem vai concorrer. Então, sobre marxismo cultural, vamos falar sobre cosmovisão bíblica, nós vamos falar sobre articulação de campanha, mapeamento de cidade, ciências políticas, vamos falar sobre consciência política, sobre estrutura de governo, o que faz um vereador, prefeito, que faz um secretário, o que é um projeto de lei, focado para preparar irmãos para entrarem nessa esfera e não serem engolidos por essa agenda que já existe há anos, mas realmente serem como Daniel, serem como José, influenciar aquele lugar. Então, são 2 escolas que a gente está trabalhando. Perfeito. Quem quiser mais informações pode entrar em contato comigo, até mesmo com o irmão Eliezer, que também já faz parte, sempre esteve comigo desde o começo. Já tivemos um seminário, né, com o Dr. Mike Bayer, que foi top demais. O Mike Bayer vai ser também um dos professores e vai falar sobre a esfera da economia. Perfeito. Sobre a importância da igreja entrar nesse lugar. Então, vai ser top, maravilhoso. Tem Instagram, tem rede social? Isso, então. O meu Instagram é @jailson_nardes, tá? E também tem o Instagram do Semear Academy, tá? Então, @Semear Academy. Nesses 2 canais, vocês vão ter todas as informações ali sobre a escola de reino e a escola de governo, que são 2 escolas tremendas. Eu convido você para participar. Forma de pagamento é barbada, não precisa boleto, não precisa cartão, chega lá, né, entra em contato com a gente, passa o valor da mensalidade, paga direto. O importante é participar, né? O negócio é aprender, realmente nós como igreja influenciarmos as 7 esferas, 7 montes e sermos relevantes para a sociedade. Amém, amém. Os contatos vão estar na descrição do vídeo, gente. Então, tanto o contato do pastor Jailson Nardes, as redes sociais dele e também do Instituto Semear Academy, que vai estar ali sendo a plataforma onde vai ser transmitido todo esse conhecimento. E eu digo para você, é uma urgência muito grande que esse conhecimento chegue a maior quantidade de pessoas responsáveis e que querem se preparar para enfrentar toda essa adversidade que está acontecendo. Há cerca de 13 anos atrás eu despertei para as questões políticas, mesmo ainda não defendendo a bandeira da fé, porque uma frase me impactou muito, que dizia o seguinte, a frase, né? Gostando você ou não de política, saiba que quem não gosta de política vai ser governado por quem gosta de política. Ou seja, se você não se posicionar, saiba que o inimigo já está posicionado. Ele não vai se posicionar, ele já está posicionado. Então, queira você ou não, o inimigo vai avançar.
E o pastor Gelson Nardes hoje trouxe aí um pouco, né, para trazer essa necessidade da gente estar se preparando e avançando aí em conhecimento e em entendimento para fazermos com que o reino realmente venha a ser propagado da maneira correta. Gelson, obrigado, mano, pela tua oportunidade. Sei que a tua agenda é extremamente corrida, né? Você atende aí algumas cidades e eu sei que não é fácil, mas obrigado por esse tempo aí. Espero que a gente consiga mais à frente fazer mais algum debate com relação a esse assunto. E vai iniciar no dia 9 de abril? 9 de abril. Tá. Presencialmente está sendo aonde? Sapiranga. Tá, na Igreja Manancial de Vida, a igreja que eu sou pastor, na Rua Alberto Schmidt, 208, no centro de Sapiranga. Perfeito. Tá, então, tá tudo organizado. Quem vai passar o dia com a gente ali, que vai estar presencialmente, tem os cafés, a gente faz ali, tem restaurante, a gente almoça junto. Perfeito. É um tempo com o professor, é um ambiente de ar-condicionado, mídia, top demais para receber toda a galera. Maravilha. Ali. Então, oficialmente começa dia 9 de abril. Isso. Que vai estar começando a Escola de Reino. Escola do Reino. Isso. E também vai ser transmitido pelas plataformas digitais. Então, você que não pode estar presente, não fique acanhado. Eu sei que esse podcast vai chegar no Brasil todo, tá, meu querido? Se ainda não chegou na tua cidade, não chegou na tua casa, não chegou na tua igreja, entra na plataforma, acessa digitalmente. O importante é você ter esse conhecimento. Gelson, obrigado pela tua atenção, meu irmão. Deixa os teus contatos novamente, que depois a gente vai estar editando e colocando os nomes ali. Show. Então, muito obrigado pela oportunidade de estar falando desse tema que para mim é muito importante. Espero que você tenha absorvido pelo menos um pouco daquilo que a gente está tentando despertar no coração de vocês. Eu encerro minha palavra falando sobre 4 pontos importantes. Primeiro, termos consciência que não existe espaço vazio. Se nós não ocuparmos, o inimigo vai ocupar. Segundo, capacitarmos nossos líderes e nossos jovens e prepará-los para esse tempo. Terceiro, preparar pessoas com princípios cristãos para ocupar as esferas de governo. E quarto e último, trabalharmos no combate ao marxismo cultural hoje para que nossos filhos não gemam amanhã e não sofram nas mãos dessa agenda progressista. Então, é uma missão que Deus nos deu. E eu tenho certeza que Deus vai poder contar com vocês. Deus abençoe grandemente. Meu contato, então, é o WhatsApp. Você pode me chamar ali no 51991817610, certo? E também no meu Instagram ali, você pode me chamar no direct, @jailson_nardes. Vamos estar trocando ideia. Vai ser uma honra poder compartilhar materiais com vocês. Tem bastante material para compartilhar e você poder estar sendo afetado também de forma positiva pelo reino de Deus. Deus abençoe. Lembrando algo bem interessante, né, Gelson? Pode convidar o Jailson, gente, para fazer um seminário na tua igreja também. Ele está habilitado para isso. Se tiver espaço na agenda, eu tenho certeza que ele pode ir, mas ele também tem contato com outros pastores que levantam a bandeira que ele levanta e são tão capacitados quanto ele é hoje para falar a respeito desses assuntos de cosmovisão bíblica, de governo, e eu tenho certeza que isso vai ser edificante demais para a tua igreja. Outro sim, meu amado e querido pastor que está nos ouvindo, está nos vendo nesse momento. Não é sobre nenhuma bandeira ou placa de igreja, é sobre o reino de Deus. Não é sobre não sei como é, convenção, não tem nada a ver com isso. É sobre o reino de Deus. E o reino de Deus são pessoas quando são alcançadas pela graça do Senhor. Então, te prepara, meu irmão, e é independente, não tem placa o movimento que está sendo levantado aqui. É para qualificar, seja o irmão da igreja A, como o irmão da igreja B, como o irmão da igreja C. Importante é que você seja capacitado para fazer cada vez melhor a obra de Deus aqui na Terra. Tá certo? Beijo no teu coração, tamo junto e até o próximo podcast. Não se esqueça, tenha sempre isso em mente, porque o cristão que investe é o cristão inteligente. Tamo junto, até mais.